A mesa de acesso era farta, e ele oferecerá manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta, por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes e ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pela mão do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajuda. O Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade da terra. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde deita-se para descansar. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que ele pertencia a seguir. E Jacó deu-lhes estas instruções: listou para ser reunido aos meus antepassado como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque, Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassado. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele, o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai, Israel. E eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte. 70 dias passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, me emprestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam que me permitam a partir, isso é, voltar meu pai. Logo depois, voltarei. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito e além dele, todos os da família de José, seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ira de Haddad, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de branco pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha de Haddad, disseram: dos egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram a terra de Cada e o sepultaram na caverna do campo de Macela, perto de Mame, que Abraão havia comprado do Efronita para aquele serviço de propriedade para a sepultura, juntamente com o campo. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais. Vendo que o pai dos irmãos de José havia morrido, disseram: se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que causamos? Então, mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que os trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois, seus irmãos vieram, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus para que hoje seja preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim,
os tranquilizou. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito.